Saudações a todos, meus irmãos em Cristo, as minhas irmãs em Cristo. Hoje estamos aqui mais uma vez para trazer para si um assunto que julgamos ser de suma importância, principalmente para aquelas pessoas que continuam indecisas na sua fé, que continuam sem tomar uma posição concreta, uma decisão que seja definitiva no que diz respeito à afirmação da sua fé na palavra de Deus, no cristianismo. Então, estamos aqui principalmente para tratar assuntos para aqueles que estão indecisos. Esperamos que no final deste vídeo consigamos encontrarmos um ponto em comum para então caminharmos juntos. Esperamos que no final deste vídeo cada um consiga encontrar o esclarecimento da sua dúvida sobre essa questão ou as questões que nós trazemos hoje aqui. De referir que hoje nós temos 3 questões por apresentar, mas todas elas se desaguam no mesmo assunto. Todas elas abordam do mesmo assunto. Responder essas questões é trazer de forma geral uma contextualização sobre o que o dilema do africano no que diz respeito à fé, no que diz respeito a crenças, no que diz respeito à religião, no que diz respeito à posição do africano, no que diz respeito ao mundo do cristianismo, porque, como nós todos sabemos, o cristianismo em algum lugar, em algum momento, por algumas pessoas tem sido alvo de crítica, porque para os africanos o cristianismo veio juntamente com o colonizador. Então nós estamos hoje aqui para tentar desmistificar, tentar desvincular o cristianismo com as ações de tirania que foram usados com os colonizadores europeus, os ocidentais, no momento quando vinham para explorar o povo africano e os recursos africanos. Eles usaram o cristianismo, usaram a Bíblia Sagrada para lograr os seus intentos malignos e diabólicos. E por conta desta mancha, acabou ficando uma questão muito importante, uma questão muito interessante, que até hoje muitos têm tido uma reticência, têm tido uma resistência para aderir de concreto, de fato e de verdade, assumir a fé cristã, assumir Jesus Cristo, assumir o Deus que é pregado na Bíblia Sagrada, que é ensinado na Bíblia Sagrada como sendo realmente o Deus que deve ser adorado, e fora dele não há mais outro Deus que possa assim merecer esta glória e esta adoração. As questões que eu estava a me referir, que nós temos hoje para tratar, a primeira é esta mesmo, que já estão a ver ali, qual era a religião dos africanos antes da colonização. E a segunda questão que nós vemos tem a ver com o Deus que o africano buscava. Quem era o Deus dos africanos antes da colonização? E a terceira questão, que é a última, o cristianismo, alguns acreditam que deveria ser ou deve ser a religião dos brancos. Jesus é só para os brancos. Então, primeira coisa que eu quero trazer aqui ou me referir é exatamente sobre a postura que nós devemos ter no que diz respeito à matéria que nós vamos falar aqui. Não estou aqui para trazer o conteúdo que incite de alguma forma um pensamento racista. Eu estou aqui para trazer, na verdade, aquilo que deveria ser a nossa posição como africanos no que diz respeito à fé cristã,
no que diz respeito ao mundo cristão, à religião cristã. Então, nunca deve olhar este vídeo como se fosse um assunto de racismo. Esta é a atenção que eu queria chamar antes de mais nada. A contextualização que nós vamos fazer aqui agora vai tentar responder essas três questões de uma única forma. Primeiro, de referir que, de fato, a pessoa, quando estuda a história da África, quando estuda a filosofia e tudo mais, depois de a pessoa se informar melhor, a pessoa sente-se na obrigação de questionar algumas coisas. Questionar, inclusive, no que diz respeito a questões que têm a ver com a crença dos africanos, as tradições dos africanos, a identidade cultural dos africanos, os hábitos, os costumes dos africanos. E, de alguma forma, o que tem acontecido é que essas pessoas, depois de fazer esses questionamentos, acabam sendo incrédulas, acabam, de alguma forma, sendo ateus, acabam, de alguma forma, se afastando daquilo que estavam a acreditar e descobriram que talvez exista alguma falsidade nisto e acabam abandonando, por conta mesmo deste pensamento de que o cristianismo está vinculado à colonização. E bem sabemos que para nós africanos a colonização nunca é bem-vinda, porque é um sofrimento que o povo africano passou naquele tempo. Ser explorado por mais de 400 anos, por mais de 500 anos. Tem países que ficaram mais de 500 anos a serem explorados pelos brancos. Então, assunto colonização para um africano nunca é bem recebido, sobretudo quando se vincula à palavra de Deus ou a um certo Deus que se diz ser um Deus de amor, um Deus que é justo, um Deus que não quer rezar a ninguém, uma vez que o branco usou isto para exatamente rezar o negro, a população negra. Então, o assunto de colonização nunca cai bem para um africano. Eu queria chamar ainda este ponto por ser de extrema importância. Então, vamos ao que interessa. Na verdade, você pode já ter respondido essas perguntas, porque é claro que o africano também tem crenças, também tem religião, o africano também tem os seus hábitos, tem seus costumes, tem a sua identidade cultural, que é muito diversificada. Isso é muito interessante, é o que define o africano, muito diversificada. Em cada país africano, a cultura é muito diferente, a identidade cultural é muito diferente, a característica do povo daquele país é muito diferente, até que dentro do país, do mesmo país, de uma província para outra, de um distrito para outro, vamos encontrar na África várias formas de se viver, hábitos diferentes, crenças diferentes, religião diferente. Então, vamos trazer aqui de forma geral, não vamos aqui abordar de forma específica de um povo e tal. As pessoas lá fora, o mundo lá fora, quando ouve sobre a África, pensam que é um país. A África não é um país, a África é um continente. Tem mais de 50 países na África, cada país com sua cultura, com seus costumes, com seus hábitos, com suas crenças, com suas religiões. São muitas. Então, o branco ou o ocidente, quando chega à África, é claro que os africanos também já tinham sua identidade, tinham suas crenças e tudo mais. Então vamos lá, a primeira questão. Qual é a religião dos africanos antes da colonização, antes do branco chegar aqui? Assim como eu já estava a dizer, que ele tinha a sua religião. O africano, na verdade, possui várias religiões. Várias. E que as suas crenças estão baseadas ou nos ancestrais, os seus entes queridos, já mortos há muito tempo, seus bisavós, seus trisavós, seus antepassados de forma geral.
Essa é uma das formas de crença dos africanos. Eles acreditam que o seu antepassado, o seu ente querido, ele já morto, na forma espiritual, ele possa fazer alguma coisa na vida daqueles que ainda continuam aqui na Terra. Eles acreditam nisto. O africano acredita nisto. Tanto é que é muito normal ver o africano ir no túmulo do seu antepassado, do seu ancestral, se ainda existir, e ali fazer as suas orações, fazer seus pedidos. Também é muito comum, ou debaixo de uma árvore, em que ele leva uma certa bebida e vai lá, detona a bebida, derrama a bebida e fala, e faz as suas orações, e é assim, ele a se comunicar com um ancestral. Também o africano está ligado a crenças de espíritos que estejam vinculados com animais. Muito comumente na África, os animais que depende de uma região para outra, mas pelo menos na minha região, animais que são usados como se tivesse uma vinculação com o mundo espiritual. Um dos animais é o leão. O leão tem espírito aqui de leão, que é cultuado talvez até por uma comunidade inteira, por uma aldeia inteira. Tem espíritos ligados a serpentes, tem espíritos ligados a um leopardo, a um macaco. Então, cada espírito, cada animal, às vezes o espírito é associado ao comportamento do animal. Então, como que é o animal? Qual é o comportamento do animal? E ali as manifestações, quando isto estiver em alguém, possesso, quando isso se apossar de alguém, as manifestações físicas daquela pessoa começam a tender a ser daquele animal, a voz que vai tirar e tudo mais, os movimentos e blá blá blá, tendem a tentar se encaixar nas manifestações ou nos comportamentos daquele animal. Então, outra questão que pode surgir são várias coisas. Então, cada povo tem sua coisa, cada família tem sua coisa em que acredita. Então, a questão que se pergunta é, esse tipo de espíritos pode ser chamado de Deus? É claro, na Bíblia nós sabemos que existem deuses, né? Aqueles deuses, por exemplo, dos filisteus, dos amoreus, deuses que Deus orientava o povo de Israel para expulsar. Aquelas imagens que representavam de alguma forma uma certa entidade, uma entidade espiritual. Aquele Baal, por exemplo, temos a dor de uma série de deuses que tem lá na Bíblia e cada povo seguia. Assim também é na África. Então esses são chamados de deuses. Cada povo com o seu. Cada família com o seu. Então é este o panorama que o africano vivia antes da colonização. Aliás, alguém pode ainda querer saber, mas será que esses espíritos mesmo, quando se faz orações, acontece alguma coisa? É claro que acontece, senão não estariam a continuar a buscar. Eu, por exemplo, eu mesmo já vi numa das aldeias dos meus avós a se fazer orações em casos, por exemplo, nos anos de seca, em que há muita fome, por exemplo, está a se prever muita fome, a falta de chuva, o povo saía para um certo sítio, um sítio já identificado como se fosse um santuário, um lugar onde faz-se aquelas cerimônias todas, os anciãos vão lá e fazem aquele trabalho todo junto com a população, depois de invocar o espírito e ser dado orientações do que deve ser feito e fazer a volta daquele lugar realmente a chuva começar a cair. Então, não é algo que
é uma utopia ou algo como se fosse um engano. Na verdade, existem essas coisas. E em algumas comunidades que ainda não foram totalmente globalizadas, não sofreram uma globalização, então ainda cultuam esse tipo de entidades, ainda buscam esse tipo de entidades. Então, o que acontece depois do colono chegar? O colono chega com a sua religião, com a sua crença, o colono chega com seus hábitos, com seus costumes, com as suas práticas, o colono chega com a sua forma de viver diferente, totalmente diferente do africano. Sua forma de vestir, a sua forma de pensar, tudo diferente do africano. Então, ao misturar-se o colono, povo branco, com o povo negro, ao misturar-se culturas diferentes, hábitos diferentes, costumes diferentes, crenças diferentes, religião diferente, Deus diferente, começaria a bagunça. Começou ali a bagunça. A bagunça de tal maneira que começou a deixar confusão na cabeça das pessoas. Agora, a confusão que é gerada aqui é exatamente o branco, depois de observar o comportamento do africano, os hábitos, as práticas e tudo mais, a sua cultura, a sua identidade. O branco, para não aderir àquilo, começa a introduzir aquilo que é o seu sistema, aquilo que são as suas crenças, aquilo que eles tinham como religião. Começou a passar aquilo, começou a trazer escolas. Começou a trazer escolas. Começou a instituir igrejas, denominações religiosas que o africano também tinha que ir para lá. Então é ali onde o africano começa a sofrer uma forma de ser introduzido numa cultura que não lhe identificava. O africano começa a aprender sobre um Deus que não conhecia. O africano começa a aprender sobre costumes e práticas que não conhecia. E assim começou aquela mistura total entre famílias africanas e famílias ocidentais. Uma mistura de comportamentos. E depois de 400 anos, o que você espera que poderia acontecer? Depois de passar 400 anos, depois de passar gerações e gerações, enquanto os brancos estão misturados com os negros, o que iria acontecer? Branco começa a casar com negros, os hábitos começam a se misturar, tudo fica uma mistura. Depois do branco sair, o que acontece? O africano herdou para além de a língua, os costumes, também herdou a identidade cultural. É isso que nós chamamos agora de globalização. O africano começou a viver como se fosse um branco, a desejar ser como um branco. Por isso que muita gente hoje não se sente bem ter uma pele escura. Tem ali pomadas que clareiam a pele e tudo mais, cremes. E, na verdade, geralmente, mulheres, tanto como homens, alguns fazem operação plástica. Por não querer já se sentir mais preto, não se sentir mais negro, quer ser branco. Mas o mais engraçado é que nunca vi um branco a desejar ser negro, a fazer operação plástica para ser negro. Eu nunca vi, pelo menos, desde que eu estou vivo como pessoa, não tenho consciência como pessoa na sociedade, nunca vi um negro, aliás, um branco a fazer operação plástica para ser negro. Nunca vi isto, mas negros tem cheio. A clarear a pele usando produtos. A comprar cabelos de brancos. Não quero o seu cabelo africano. Então, são uma e outra coisa que mostram o comportamento dos africanos que acabaram herdando do colonizador. Mas vamos deixar essas questões, vamos ao que realmente queremos tratar ou viemos tratar neste vídeo. O africano, depois de ficar sozinho, depois de beber do colonizador, tudo, então começa a confusão entre africanos. Tem alguns africanos que não quiseram ser colocados, ser alinhados com a cultura do branco,
com a identidade cultural do branco. Tem alguns africanos que beberam da cultura do branco, os hábitos, os costumes. Começa conflito entre esses dois grupos. Esses dois grupos, um continua com as suas crenças de acreditar em animais, em espíritos que tenham a ver com animais, em seus ancestrais. Este que já bebeu da religião que o branco trouxe, sabe dizer que existe um certo Deus e que tem um filho chamado Jesus e tudo mais, e esse Deus é este mesmo Deus que deveria ser buscado e não essas coisas nossas africanas que já vínhamos buscando. Então começa esse conflito. Mas você pode até me perguntar também, eu aqui que estou a fazer este vídeo, eu também sou africano. Então, qual é a religião que eu sigo? Eu sou cristão. Sou cristão por quê? Porque eu nasci cristão? Não. Eu nasci numa família tipicamente africana, também com todas essas entidades, a cultuar essas entidades espirituais, com uma religião diferente, com uma crença diferente, e tudo, meus irmãos ainda continuam alguns nisto. Minha família, alguma parte ainda continua nisto. Mas eu decidi me desligar daquilo que é a religião, daquilo que é as tradições, as práticas dos africanos, no que diz respeito à fé, não no que diz respeito a deixar de ser negro ou deixar de ser africano. Não é neste sentido. Mas no que diz respeito a crenças, hábitos, costumes e tudo mais, um e outro acabou me distanciando de algumas práticas. Aquelas práticas que eu senti que de alguma forma tinham uma ligação espiritual. Então essas são as práticas que foram abandonadas para seguir esta nova religião, esta nova verdade, para seguir este novo Deus, que é neste momento o Deus que é pregado na Bíblia Sagrada. Então eu decidi abandonar tudo aquilo ali para seguir Jesus Cristo e me tornar num cristão a partir do seguimento da sua palavra. Então, então você pode me perguntar, por que eu fiz isto? E por que outros africanos também fizeram isso? Porque não sou eu sozinho que sou cristão como africano. Muitos africanos fizeram essa escolha de seguir Jesus Cristo, porque eu acredito que também perceberam que o Deus dos africanos, os deuses africanos, são vários, e até para cada assunto tinha Deus. Tem que ter um Deus para a chuva, tem que ter um Deus para a doença, tem que ter um Deus para aquilo, tem que ter um Deus. Então são vários deuses, amigo. Tem que ter um Deus para conseguir caçar bem e tudo mais. Para ter uma boa caça, um sucesso na caça. Tem que existir um Deus que serve de proteção. Então, eu com consciência tranquila, com consciência no lugar, achei de bom tom, com os pés firmes, achei melhor seguir um Deus que esteja acima de todos os deuses que o africano busca ou buscou. Um Deus que está acima de todos os deuses. Um Deus que criou esses tais deuses. Um Deus que fez existir tudo que existe. Um Deus que criou os céus e a terra. Um Deus com todo o poder, não com poder também, e com todo o poder. Um Deus todo poderoso. Um Deus que cura, um Deus que protege, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus. Eu decidi seguir esse Deus, sem precisar mais nenhum outro Deus. Só um Deus apenas. Este me basta, este me é suficiente. Por isso, eu decidi deixar as práticas africanas para seguir aquilo que é a prática cristã. Por quê? Porque eu não queria seguir vários deuses. E ainda por cima, cada problema que surge, você tem que procurar uma nova solução, porque um novo Deus, uma nova forma, ora são seus ancestrais, você não está a dar atenção nos seus ancestrais e tudo mais, blá, 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 cada coisa que se fala ali, vocês não têm ideia. Mas a verdade é esta. Deixamos de seguir os nossos deuses para seguir
o Deus que é pregado na Bíblia Sagrada, exatamente por ele ser todo-poderoso, por ele ser o Criador de tudo, o dono da vida, é onde reside a essência da vida. Esta é a razão pela qual nós escolhemos seguir esse Deus. Então, a próxima questão é: o cristianismo se deveria ser apenas religião dos brancos? Eu não concordo com este pensamento que as pessoas têm, que o cristianismo é uma religião dos brancos, é uma religião ocidental. O cristianismo deveria ser considerado uma religião dos brancos. Não, o africano não tem que se submeter ao cristianismo. Eu não concordo com isto porque eu acredito que se no momento em que o colono vem para a África, ou antes de vir para a África, o cristianismo já existia lá. Já existia lá nos países onde já se difundia o cristianismo. Assim como os deuses africanos já subsistiam também aqui na África. Eu acredito que neste tempo, cada um, talvez por falta de mídias, cada um ficava na sua, fazendo aquilo que pudesse entender, aquilo que quisesse fazer. Eu quero cultuar o meu Deus, eu cultuo, e você quer cultuar seu Deus, também cultua. Então, talvez não havia meios que difundissem que existe realmente um Deus único, e não estes que a gente busca. Então, assim como Cristo, ele manda os seus discípulos para espalhar o Evangelho, ensinar o cristianismo, espalhar até os confins da terra, eu acredito que seja o plano mesmo de Deus, que até hoje a palavra dele também tenha chegado a nós que somos africanos, que nós não tínhamos consciência de que existe esse Deus. Então eu acredito que não porque Cristo veio junto com a colonização, mas sim neste processo houve sim uma mão divina para que a palavra de Deus chegasse aos africanos. Não quero dizer que Deus compactua com a escravidão que aconteceu, compactua com toda a brutalidade de exploração humana, exploração material que aconteceu. Não acredito nisso, mas sim, dentro deste grupo existia uma e outra pessoa que realmente tinha vontade de difundir a palavra de Deus. Essa é a razão que nós já temos hoje. Então, o cristianismo não é e nem deve ser considerado uma religião de brancos, porque o Deus que é pregado no cristianismo é um Deus que está além das raças, é um Deus que está além da cor da pele, está além da postura física, está além da aparência física. É um Deus que não se deixa levar pela aparência física ou pelo cabelo ser longo, comprido, castanho, preto e tudo mais, loiro e tudo mais. Deus que é pregado no cristianismo está fora dessas questões todas, do continente em que a pessoa se encontre. O Deus do cristianismo está fora de tudo isto. O Deus do cristianismo é mais pelo amor. Amar acima de tudo. O Deus do cristianismo é mais pela justiça. O Deus do cristianismo é mais para a equidade. Olhar todos como se fossem simplesmente suas criaturas e não raças. Olhar todos como sendo seus filhos. Mas infelizmente que nem todos são filhos de Deus, mas são sim criaturas. Este assunto já foi tratado em alguma outra matéria. Então, Deus que está no cristianismo está fora dessas questões todas de raça, está fora da língua que falamos, está fora de nível de escolaridade, está fora de todas as questões que o homem usa para se diferenciar do outro, que o homem usa para colocar o outro para baixo e o outro em cima. Toda a escala de classificação que o homem usa para desprezar ou excluir o outro. Então, todas essas questões estão fora. Agora, você pode perguntar, então esse Deus do cristianismo, por que ele escolheu o povo hebreu? Então, ele aprove a vontade de Deus, foi da vontade dele. Deus, ele diz que
ele escolhe Israel como primogênito, como sua primícia. Não quer dizer que os outros povos também não poderiam ser seus. Mas sim, o primeiro a ser escolhido foi Israel. O primeiro a ser escolhido foi Israel. Então foi assim, da vontade de Deus, que poderia se manifestar ao povo e através deles também chegou a nós. Então tudo no plano de Deus, a perfeição no plano de Deus. Então acreditamos que Deus não escolheu os portugueses, Deus não escolheu os ingleses, mas só está na consciência do africano que ele é mais excluído, ele se sente mais excluído. Deus não escolheu o americano, mas só o africano que se sente tão excluído, porque isso já está na consciência dele, exatamente por esta questão de colonização. Então, meus irmãos e meus amigos, se você tinha uma dúvida sobre essa questão, eu espero que até então tenha sido já esclarecida a sua questão, a sua dúvida. Mas tem algum ponto que eu posso ainda mexer sobre este assunto. Há quem diga que os espíritos que os africanos buscam são demoníacos. Sim, podem ser demoníacos. Podem ser demoníacos. Mas os mesmos espíritos que os africanos buscam, eles trazem chuva para o povo. Chuva. Fazem chover. Então, por isso que o africano é difícil ele se desvincular desses espíritos para aderir a um espírito que ele não conheceu antes. Abrir mão das suas crenças para receber um Deus que está sempre de longe. Então, meus irmãos, demoníacos são, eu já não os busco, eu nem quero saber deles. Demoníacos são. Então, se você ainda também segue a sua tradição, a sua religião, que não tenha nada a ver com um Deus de verdade, um Deus que não precisa ser tocado, um Deus que não precisa ser visto, mas que ele realmente existe e faz acontecer as coisas, então, meu irmão, é a hora de você abandonar também, como eu já fiz, eu estou bem, não me arrependo de nada, abandonar também dos seus e você abraçar ao único Deus, o Deus desses deuses que a gente buscava antes. E até lá, eu acredito que se você tiver ainda alguma questão, você pode deixar nos comentários, você pode deixar a sua pergunta nas minhas plataformas sociais. Vou deixar alguns links ali na descrição para o WhatsApp, por exemplo, se for para falar comigo. E estarei disposto a qualquer instante, a qualquer momento, para ainda poder esclarecer e ajudar naquilo que for possível, naquilo que for preciso, naquilo que for pertinente. E um abraço a todos. Tenha um ótimo dia.